Fala pessoal, aqui é Caleb Elias de Carvalho Barbosa, fundador e presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Nesta série de vídeos, temos caminhado pela história da redenção, a partir de uma perspectiva teonômica e pactual, interpretando os grandes eventos bíblicos como manifestações do governo absoluto de Deus e da continuidade de sua aliança com a humanidade. Chegamos agora ao nosso 12º episódio, onde refletiremos sobre a nova ordem que emerge após o dilúvio. Com a destruição da antiga civilização corrompida, Deus inaugura uma nova fase da história humana por meio da aliança com Noé. Essa aliança representa não apenas uma continuação do pacto de vida instituído na criação, mas também uma reafirmação do mandato cultural dado a Adão, agora renovado no contexto pós-diluviano. Noé, como novo cabeça representativo da humanidade, é chamado a frutificar, multiplicar e encher a terra. Gênesis 9:1, restaurando o domínio piedoso sobre a criação. Contudo, agora o mundo é marcado por um novo elemento, a necessidade explícita de ordem civil, em resposta à violência que havia tomado conta da geração anterior. Nesse contexto, Deus estabelece os princípios fundamentais do governo civil, sendo mais explícito deles sendo mais explícito deles a pena de morte para o homicida. Gênesis 9:6. Tal ordenança divina não apenas legitima a justiça retributiva, como também reconhece que o ser humano carrega a imagem de Deus e, portanto, deve ser protegido por uma justiça proporcional e objetiva. O homicida não atenta apenas contra outro homem, mas contra o próprio Deus, cuja imagem está refletida em sua criatura. Além disso, em Gênesis 9, Deus afirma sua soberania sobre o pacto, sobre a terra e sobre a vida humana, ao mesmo tempo em que estabelece limites ao poder humano. O governo civil é instituído como um servo de Deus, não como um Deus. Ele tem autoridade derivada e está sujeito à lei de Deus, a qual deve aplicar fielmente, sem ultrapassar os limites da justiça estabelecida por ele. Portanto, este episódio nos levará a compreender que a ordem civil legítima necessariamente deve ser biblicamente fundamentada. A autoridade do Estado é válida apenas quando é legítima, apenas quando está em submissão à vontade revelada de Deus. E a preservação da sociedade depende da observância do pacto e do reconhecimento de que o Criador reina sobre todas as esferas da vida, inclusive sobre os governos das nações. Primeiro ponto, a reafirmação do mandato cultural a Noé. Bem, após o dilúvio, a narrativa de Gênesis 9 marca o início de uma nova era na história humana. Embora a humanidade tenha sido drasticamente reduzida, o plano de Deus permanece inalterado. O homem deve governar a criação sob a autoridade divina, expandindo o domínio piedoso sobre a terra. É por isso que, logo após Noé e sua família saírem da arca, Deus reafirma solenemente o mandato cultural anteriormente dado a Adão. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Veja Gênesis 1:28.
Aqui vemos claramente a continuidade do pacto da criação. O homem permanece como vice-regente de Deus, sendo chamado a dominar a terra de maneira santa e produtiva. O pecado não anulou esse chamado, ele apenas intensificou a necessidade de que esse domínio seja exercido em submissão ao Deus soberano e sob as diretrizes da sua lei. O teólogo Ray J. Rushdoony, em sua obra As Institutas da Lei Bíblica, volume 1, enfatiza que o mandato cultural é, abre aspas, a obrigação do homem da aliança de subjugar a terra e exercer domínio sobre ela, sob Deus. Gênesis 1, 26 a 28. A lei é o programa para esse propósito e fornece os meios ordenados por Deus para melhorar e desenvolver plantas, animais, homens e instituições em termos do seu dever de cumprir o propósito de Deus. Em todas as épocas, os homens têm o dever de obedecer a Deus e de treinar e melhorar, isto é, de santificar-se nos termos da lei de Deus. Fecha aspas. Bem, isso quer dizer que toda construção social, cultural e política deve ser orientada pela lei de Deus. A missão do homem no mundo não é autônoma, mas pactual. O domínio cultural não pode ser separado da aliança com Deus. Noé é, portanto, não apenas um sobrevivente, mas alguém comissionado a reconstruir o mundo segundo os princípios de justiça e ordem divina. Essa missão abrange a agricultura, a criação de filhos, a administração da terra e a formação de estruturas sociais, todas elas sob a perspectiva pactual. Mas há também uma importante diferença em relação ao Éden. A presença explícita do pecado e da violência exige a formalização de mecanismos de justiça civil. Assim, o mandato cultural no mundo pós-diluviano não é apenas produtivo e reprodutivo, é também judicial, envolvendo diretamente a instituição de punições definidas e ordenadas por Deus. Dessa forma, o texto de Gênesis 9 não apenas reafirma o papel do homem como mordomo de Deus, mas introduz os alicerces da ordem civil teonômica. O domínio agora requer não apenas cultivo e reprodução, mas governo fiel, justiça pública e aplicação objetiva da penalidade contra o mal. Segundo ponto, a pena de morte como princípio de justiça. No pacto estabelecido por Deus com Noé após o dilúvio, encontramos um dos fundamentos mais claros da justiça retributiva na ordem civil, a pena de morte. Em Gênesis 9:6, lemos: Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Esse texto estabelece um mandamento de ordem universal, um padrão moral e judicial que antecede a lei mosaica e que fundamenta a justiça civil legítima. O argumento apresentado por Deus está enraizado na dignidade do ser humano como portador da imago Dei. Atentar contra essa imagem é atentar contra o próprio Criador. A justiça, nesse contexto, requer a equivalência da pena conforme a gravidade do crime. Trata-se da aplicação do princípio de lex talionis, ou seja, o castigo proporcional ao delito. Isso é essencial para a preservação da ordem moral e da civilização.
A impunidade, no caso de homicídio, representa não apenas um desprezo à vítima, mas também um insulto ao próprio Deus, pois o assassinato é visto aqui como um atentado contra a imagem de Deus, segundo a qual ele criou o homem. Note-se também que a execução da justiça, segundo o texto, pelo homem, implica o surgimento da jurisdição ou esfera civil, né? O Estado. Deus confia essa responsabilidade à autoridade humana, na esfera civil ou do Estado. Aqui vemos o princípio do governo civil sendo instituído com a autoridade delegada por Deus para aplicar a justiça e manter a ordem. Esse princípio refuta as noções modernas de ilegitimidade e abolição da pena capital, que se baseiam numa ética humanista e sentimentalista, em oposição à ética bíblica. A palavra de Deus trata a pena de morte como manifestação da justiça divina aplicada no tempo presente por meio dos ministros de Deus que exercem a autoridade civil. Veja Romanos 13, 14. 13, 4. Dessa forma, a pena de morte se revela como uma ordenança justa e legítima para proteger a vida, não como uma violação dela. Quando corretamente aplicada, ela honra a Deus, protege os inocentes e refreia os ímpios. Trata-se de um princípio perpétuo de justiça que permanece válido para toda cultura e época, até que Cristo submeta todos os seus inimigos debaixo de seus pés. No pacto com Noé, então, vamos ao terceiro ponto. Soberania divina e limites ao poder humano. No pacto com Noé, além da reafirmação do mandato cultural ou pacto do domínio e da instituição da pena de morte como base da justiça civil, Deus também estabelece implicitamente um princípio essencial para toda estrutura de governo: o limite ao poder humano, sob a soberania ou lei divina. Logo após ordenar a pena capital para o homicida, Gênesis 9:6, o Senhor reafirma que ele é quem estabelece e governa a ordem da criação. Quanto a mim, estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis 9:9. Esse pacto unilateral de origem divina reforça que o governo civil, embora verdadeiro e legítimo, é delegado. Nenhuma autoridade humana é autônoma. Toda jurisdição deriva de Deus e deve ser exercida em sujeição à sua vontade revelada. O governo dos homens só é legítimo quando se curva diante da autoridade do Criador. Portanto, temos aqui um antídoto direto contra o absolutismo político e a tirania estatal. O pacto com Noé ensina que o homem, embora chamado a exercer domínio, Gênesis 1:28, 9:1, não pode ser o senhor da vida ou da lei. Deus é quem determina os termos do pacto, estabelece os limites morais e define os parâmetros da justiça. O Estado não é Deus ou uma entidade autônoma, ele é servo. Assim, ao mesmo tempo em que a pena capital é autorizada ao governo civil, essa autoridade vem cercada de limites. Ela deve ser aplicada conforme os padrões de justiça estabelecidos por Deus, não segundo caprichos humanos ou ideologias políticas. O próprio texto bíblico, ao fundamentar a pena de morte na imagem de Deus no homem, coloca um freio à banalização do poder punitivo. O homem não pode legislar contra Deus, nem exercer domínio fora dos parâmetros da sua lei. Essa, essa doutrina é fundamental para a teonomia.
todo poder humano é subordinado à lei de Deus. Não existe soberania última no homem, nem no povo, nem no Estado, nem em qualquer instituição humana. A única soberania absoluta é a de Deus, que governa todas as coisas pela sua vontade normativa e revelada. Desse modo, o pacto com Noé não apenas institui o governo civil, mas estabelece que ele deve existir dentro da estrutura moral e legal criada por Deus, debaixo do senhorio divino. O princípio de governo civil está inseparavelmente atado à teocracia bíblica, isto é, ao reconhecimento de Deus como o legislador supremo e único sobre toda a sociedade. A aliança que Deus firmou com Noé após o dilúvio não foi apenas um gesto de misericórdia diante do juízo recém-imposto sobre a terra. Foi uma reafirmação da estrutura básica da civilização humana sob a soberania divina. Nela, Deus reiterou o mandato cultural, concedeu legitimidade ao governo humano, com funções punitivas, e, sobretudo, estabeleceu os fundamentos morais e legais que deveriam moldar as sociedades da Terra até o fim dos tempos. Vimos que o homem continua sendo chamado a exercer domínio sobre a terra, como representante de Deus. Contudo, esse domínio deve ser praticado não em rebelião, mas em submissão ao Criador, conforme os parâmetros estabelecidos em sua lei. Qualquer tentativa de domínio que ignore ou rejeite a lei divina, como as que hoje dominam as estruturas políticas e culturais, é uma corrupção do mandato original, conduzindo à injustiça, idolatria e destruição. Ao instituir a pena capital como resposta ao homicídio, Deus não apenas reafirma o valor sagrado da vida humana feita à sua imagem, mas também confere ao governo civil um papel central na preservação da ordem moral. Essa função não pode ser exercida de forma arbitrária, mas precisa estar alinhada à justiça objetiva da lei revelada, pois, fora dela, o poder estatal se torna instrumento de tirania e perversão. Mais ainda, o pacto noético estabelece que todo poder humano é delegado, nunca autônomo. O Estado não tem liberdade moral para legislar como um Deus, criando ou definindo leis conforme sua vontade. Ele deve reconhecer sua subordinação à soberania de Deus, que é o legislador único e absoluto. Assim, a legitimidade de qualquer governo é medida pela sua conformidade com a justiça de Deus, e não por sua força, popularidade ou tradição. Esses princípios têm profundas implicações para a política, o direito ou jurisprudência e a estrutura das nações. As sociedades não podem ser verdadeiramente justas enquanto rejeitarem a lei de Deus como padrão normativo. É somente mediante o reconhecimento da soberania de Cristo e da suficiência da Escritura como revelação da justiça divina que a civilização pode florescer de fato. Portanto, a aliança com Noé é uma poderosa proclamação de que Deus governa as nações e que todo o poder terreno deve se conformar com seu reino e promovê-lo. A reconstrução de todas as esferas da sociedade, incluindo o governo civil, deve começar pelo retorno à lei do Senhor, o verdadeiro fundamento
da justiça, da liberdade e da paz entre os homens. Bom, pessoal, este é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido até o final o conteúdo deste vídeo. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. E é claro, se ainda não for um inscrito, se inscreva e continue acompanhando o trabalho do nosso canal. Bom, um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro no INTT-RB.